Como uma mãe louca fez nosso trem atrasar 25 minutos por literalmente nada. Ei Reddit! Ontem eu estava no trem e aconteceu uma história maluca, preciso falar sobre isso. Um pouco de contexto, e eu estava no trem voltando para casa, moro na França, e todos estavam cuidando de suas próprias vidas, eram umas 20 horas e era o último trem do dia. Eram muitas pessoas, e todas as cadeiras estavam ocupadas. Neste trem tinham muitas crianças, isso será importante para mais tarde. De qualquer forma, enquanto estava sentado na minha cadeira, conseguia literalmente ver o trem inteiro porque era o local da cadeira de rodas e está em um ângulo específico que me permite ver tudo o que está acontecendo. A protagonista é uma mãe negra que estava grávida e seus 3 filhos e uma Karen com um filho. A criança estava correndo em todos os lugares do trem, no começo ninguém parecia se importar, porque sim, uma criança precisa se mover e claramente não é um trem rápido, mas essa criança começou a ser bastante irritante para todos em um momento. Alguém no trem vê a Karen que estava no telefone dela, mesmo que seja proibido fazer ligações dentro do trem, exceto em pontos específicos, e fala para ela cuidar de sua criança, pois já estava tarde, que o trem já estava ficando muito barulhento e que todos já estavam cansados disso. Karen começou a gritar sobre como ousamos falar sobre seu precioso filhinho, e coisas clássicas de Karen até que a pessoa desistiu de argumentar com a Karen e deixou para lá. Mas a Karen neste momento, por algum motivo obscuro, decidiu deixar de ser apenas irritante e começou a gritar com a senhora, embora ela apenas dissesse, desculpe, e desistisse. Nesse momento, a gestante negra, o fato de ela ser negra é bem importante, estava muito exausta, além do fato de estar cuidando de 3 crianças, o fato de tudo estar barulhento era demais para ela, o que eu entendo totalmente. Ela começou a gritar com a Karen e disse para ela calar a boca e voltar para o seu lugar com a criança dela. Nesse momento, a Karen simplesmente explodiu, ela gritou 3 vezes mais alto, e de repente disse OUCH você me bateu, vou chamar a polícia por agressão física. A mulher não a agrediu de jeito nenhum. Eu estava ficando cansado para essa besteira, então decidi me levantar, você realmente não pode mover a cadeira no trem LOL, e contei a um ASCT, a controlador, sobre a história. Não tinha nada que ele realmente pudesse fazer, exceto dizer a Karen para pegar outro lugar no trem e nos deixar em paz, mas ela recusou e chamou a polícia. Tudo isso leva à maior parte ruim dessa história, o trem para no meio do nada, nem lembro o nome da cidade, e esperamos, no começo ninguém entende o porquê mas notamos que a Karen e o seu filho simplesmente desapareceram. Na primeira vez, pensamos, finalmente, quando vimos a polícia na delegacia e sabíamos que seria uma bagunça. Como na maioria dos países, a polícia é muito racista e esta situação não foi exceção. A Karen contou a besteira dela para os policiais e eles apenas chamaram a outra senhora de lado para falar com ela. Eu sabia que não ia ficar bem, então eu o segui. O policial disse, Madame, você e seus filhos vão ter que sair deste trem. Mas por quê? Era ela que incomodava todo mundo. Estou literalmente grávida de 8 meses, tenho 3 filhos comigo, não há outro trem até amanhã de manhã. Sim, mas é assim que funciona, ela é uma pobre mãezinha, então você sai ou nós fazemos você sair? Nesse momento eu começo, não gritando, mas falando alto o suficiente para o resto do trem ouvir e virem também. Isso é muito injusto. A outra idiota irrita todo mundo e é aquela que tentou fazê-la parar que tem que sair? Por que você está agindo assim? Isso é estúpido demais, essa pessoa tem 3 filhos também, está grávida e você está dizendo que ela deve sair? Policial, bem, você sabe que é porque você sabe que ela é, não, bem ela. O policial estava perdendo a palavra, ele não está acostumado com pessoas indo contra eles. E o resto do trem veio ajudar a senhora comigo e depois de 25 minutos de debate, não podemos chamar isso de debate para ser honesto, o policial finalmente desistiu e disse para Karen e seu filho para pegar o próximo trem amanhã de manhã. Mas sim, claramente não era normal que precisássemos ser um trem inteiro apenas contra uma Karen e um policial para as coisas finalmente acontecerem do jeito que deveriam ter sido desde o início. Todos nós demos nosso número e nome para a senhora, então se a Karen voltar para acusá-la de algo, ela tem pessoas para ajudar, mas isso ainda não é normal. Próximo relato. Pai babaca não gasta dinheiro com sua filha. Mas ele vai pela mulher que engravidou acidentalmente. Meu pai não pode me decepcionar mais porque nem sei mais se quero me importar. Vou fazer 18 anos em 1 mês e alguns dias, e durante esses anos da minha vida, meu pai basicamente não fez nada por mim em nenhum sentido significativo. Ele nunca esteve por perto por mais de uma semana a cada 4 ou 5 meses, e nunca cuidou de mim ou de minha mãe. Basicamente, ele deixou sua esposa para criar sua filha sozinha.
A razão pela qual ele não estava muito por perto era porque trabalhava em outro estado, mas o problema é que ele não estava ajudando minha mãe com nenhuma das despesas, nem com o apartamento que ela alugou, nem comigo, sua única filha. Desde que me lembro, sempre foi minha mãe quem cuidou de mim, enquanto meu pai entrava e saía de casa, entrava e saía. E minha mãe não falava mal dele quando eu era jovem e impressionável, ela sempre quis que eu tivesse um bom relacionamento com ele. Quando eu tinha 11 anos, ele engravidou outra mulher literalmente por nenhum motivo, além de odiar o fato de que minha mãe sempre o responsabilizou. Ele esperou 7 meses para contar para minha mãe sobre a mulher, e minha mãe obrigou ele a me contar sobre isso. Na época eu não percebi, mas pude ver minha mãe ficar muito triste por dentro, porque ela sempre quis um segundo bebê. Depois disso, minha mãe pediu o divórcio e nada mudou. Ela era basicamente uma mãe solteira antes, era apenas por escrito agora. Ele apareceu menos depois disso, e eu não me importei muito porque havia parado de sentir falta dele depois dos 10 anos de idade. Minha mãe se casou novamente cerca de 2 anos depois, com um homem que é completamente o oposto do meu pai, e ela está muito mais feliz com ele. E estou simplesmente feliz em vê-la feliz. Eu não precisava que ele fosse uma figura paterna, porque naquele momento eu realmente não precisava de uma figura paterna, mas ele foi um bom apoio para mim e nós nos respeitamos o suficiente. Meu pai também arranjou uma namorada que tem 2 filhos. Eu pessoalmente não sei como ele a conseguiu, porque ela é uma mulher adorável e trabalhadora, mas realmente não é da minha conta. Aqui está a razão pela qual estou postando isso agora. Acabei de tirar minha habilitação e preciso de um carro. Eu também começo a faculdade na próxima semana. A questão é que meu pai nunca sentiu qualquer senso de responsabilidade em me sustentar. Ele nunca teve. Mas ele se sente merecedor do meu afeto. Aos 16 anos, cheguei à conclusão de que não precisava dele e realmente não me importava se ele estava na minha vida. Antes disso, eu estava tentando me aproximar dele porque eu queria lá, mas ele nunca foi consistente. Um incidente disso foi quando tive meu primeiro namorado, e o pai dele deixou de viver um dia depois do Natal, então eu queria ir e fazer companhia ao meu namorado e sua família. Mas ele morava a cerca de 1 hora da minha cidade e minha mãe não podia me levar. Então perguntei ao meu pai, e inicialmente disse não porque estou ocupado, quando tudo o que tinha a fazer era levar a filha da namorada dele ao dentista. E quando minha mãe gritou com ele sobre isso, ele finalmente concordou em me levar. Depois disso, eu realmente senti que não era importante para ele de forma alguma. Minha mãe me disse que meu pai era assim, e ela sabia que ele me amava, mas eu realmente não acreditei nela. Voltando ao assunto do carro. Minha mãe e meu padrasto afirmam que preciso de um veículo confiável, usado, mas bom o suficiente para ser seguro e confiável. Meu pai é da opinião de que eles deveriam me comprar um carro usado do início dos anos 2000, a que era quase da mesma idade que a minha ironicamente. O problema é que meu pai não iria contribuir com nada. Ele não vai comprar o carro velho que tanto quer que eu tenha, e não vai me ajudar a ter o carro que minha mãe quer que eu compre. Minha mãe teve que literalmente dizer a ele por dias seguidos para fazê-lo ajudar com $2.500, o que é tudo o que ele pode pagar, diz ele. Para contextualizar, estou investindo $3.700 neste carro. Meu pai trabalha em algum tipo de trabalho de construção e engenharia, que lhe paga 100 mil por ano. Minha mãe é muito aberta sobre sua decepção com meu pai, por ele não estar disposto a assumir qualquer responsabilidade por mim. E algo que descobri hoje, ele está sustentando financeiramente a mãe de seu bebê, a que ele traiu minha mãe, e comprou um carro para ela alguns anos atrás. Ele nem está comprando nada para a namorada atual. A mãe do bebê dirige a BMW dele, enquanto ele tem um caminhão que usa para trabalhar. Ele passa mais tempo com o filho da mãe que ele engravidou do que nunca passou comigo, e ele tem 5 anos. Ele sustenta ela e seu filho porque a mãe não trabalha de jeito nenhum. Não estou desapontada nem surpresa com isso, mas sabendo que ele poderia fazer isso por mim, mas não vai. Dói muito. E mesmo assim ele ainda tem a ousadia de dizer para minha mãe, minha filha não quer saber de mim, tudo o que você quer de mim é meu dinheiro. E minha mãe, sempre cala a boca dele com, você tem a responsabilidade de fazer a sua parte como pai, e você não fez, só serve para o seu dinheiro. Quero esclarecer que minha mãe sempre foi alguém que não iria mentir para poupar os sentimentos de alguém. Ela vai dizer a verdade como ela é, e foi assim que ela me criou. Ela nunca disse nada sobre meu pai que não fosse verdade, e ele nunca tentou mudar minha opinião sobre ele. Tudo o que penso sobre ele são meus próprios pensamentos sobre o babaca com base no que ele me mostrou. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e para me ajudar a bater a meta dos 1000 inscritos. Deixe o seu like e comente o que achou destes relatos.
Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!